me perdoa. Não. Arrependimento envolve restauração. Arrependimento envolve restauração. Arrependimento, quando ele é uma voz imperativa, e aqui, se vocês observarem, a frase arrepende-te está no modo imperativo na gramática grega do texto que está aqui. Arrepende-te é o imperativo de Deus para nós. Então esse imperativo de Deus para nós, ele é adornado pelo seu amor, o amor persistente, o amor do Pai que não desiste, o amor do Pai que nos disciplina, porque Ele está nos transformando, Ele está nos conformando na sua imagem, na sua santidade. Este é o trabalho de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Então é importante que todos nós vejamos isso. O que significa mover o candeeiro do seu lugar? Significa perder a presença de Deus. Irmãos, eu digo para vocês, esta é uma verdade que todos nós precisamos ir aos pés do Senhor, sobre a presença de Deus. Porque muitas vezes o que está presente na nossa vida é a nossa carne, é o nosso ego, é a religião, é o espiritualismo. Essas coisas sufocam, essas coisas obstruem a nossa consciência. Essas coisas, elas nos levam a viver uma vida superficial. E a vida espiritual é profunda, e é algo para você ver. Você tem vivido uma vida profunda em Deus? Você tem vivido? A vida que você vive em Deus te atrai para o alto? Ou te torna mais melancólico, mais frio, mais indiferente, mais crítico, mais insensível à voz de Deus? Não é difícil nós sondar, irmãos, Deus está falando. Deus está falando comigo. Perder a presença de Deus é algo sério. Mas a religião, ela sempre nos mostra um caminho que não envolve renúncia, sacrifício. A religião, ela nos torna consumidores. Enquanto você está aqui na reunião da igreja, é onde você está consumindo, mas depois que sai daqui não faz diferença nenhuma o que você consumiu, porque não implica em transformação, implica em você estar seguindo alguma coisa. E a obra de Deus não é isso, o caminho da cruz não é isso, o caminho da cruz é renúncia, é o quebrantamento do nosso ego. Essas coisas são sérias, meus irmãos. Talvez isto mostre para você o quanto você não tem crescido, não tem avançado, o quanto você tem perdido o quebrantamento do homem interior, a rendição, a consagração, a fome de Deus, o anelo pelo que é celestial. Isso é muito importante. Eu quero citar para vocês aqui, pelo menos 3 exemplos, sobre perder a presença de Deus. Quando se perde a presença de Deus. Em 3 ocasiões nós vamos ver pessoas perdendo a presença de Deus. Isso vai nos ajudar a ilustrar melhor este assunto tão sério, que significa remover o candeeiro. O primeiro exemplo é o exemplo de Sansão. Lá no capítulo 16 do livro de Juízes, os versículos 4 a 20, é onde vocês vão ler todo este episódio. Nós sabemos que Sansão era um nazireu consagrado, ele tinha uma força humanamente descomunal, algo que não se podia explicar por palavras humanas, mas nós sabemos que a força dele era uma força sobrenatural, porque era espiritual, era uma força que tinha a ver com a sua vida de consagração. Na consagração de Sansão residia o poder, ele era um vaso de Deus. A vida de Sansão foi uma vida vivida de forma mundana. Ele foi brincando com o pecado. E aqui, quero que você leia, se for possível, Juízes capítulo 16, versículo 20. Quando ele estava ali, ele encontrou uma mulher, e ele foi atraído por essa mulher. Essa mulher chamava-se Dalila. E a Bíblia diz que esta mulher seduziu, e os filisteus subornaram ela para que ela descobrisse aonde estava, onde residia a força desse homem. Então ela ficou como que martelando nele, no seu ouvido. E ele, a princípio, enganava ela.
E ela foi seduzindo ele, ela foi ganhando os afetos dele, ela foi ganhando o coração de Sansão. E aqui no versículo 20 está assim: disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Agora observe bem essa frase, porque ele não sabia ainda que já o Senhor havia se retirado dele. O Espírito do Senhor havia se retirado de Sansão. Ele perdeu a presença de Deus.